Oremos, vamos nos colocar de pé, igreja? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Deus, em sua presença, te entrego a vida do nosso pastor, Deus, Antônio Carlos, em tuas mãos, que o Senhor venha estar falando, Pai, no coração dele primeiramente, e assim ele esteja, Pai, acrescentando a sua palavra nos nossos corações. Esteja usando, Pai, o nosso pastor conforme a sua vontade. Habita, Senhor, sempre na vida dele, cuidando dele, da sua família, de todos os que ficam ao seu redor, Pai. Muito obrigado, Deus, por todos os louvores, pelas mensagens que foi lida, Deus, aqui na frente, nessa noite. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, todos os nossos irmãos da nossa igreja, Pai, de nosso distrito de Professor Souza, cuidando de todos nós. Muito obrigado, Pai, por tudo. É essa oração que eu te faço em prol dos nossos pecados. Amém. Glória a Deus. Louvado seja. Som. Eu acho que a minha voz está baixa, não está? Som. Me troca o microfone para mim. Não. Ficou oco. Eu quero a voz de locutor de televisão. Deixa eu ver se o outro... Passa um pouquinho de álcool aí, Diego. Som. Melhorou. Gente, não fiquem escandalizados com o que eu vou falar agora, não. Mas quando eu estava do outro lado, né, quando eu não era evangélico ainda, não tinha aceitado Cristo como meu Salvador, eu ia muito no show do Tim Maia. Tim Maia estava marcado para chegar à meia-noite, ele chegava às 3h30, 4 horas da manhã, quando ele ia. E depois ainda ficava assim, ao retorno, ei, o microfone está ruim, manda o retorno. Então, deixa eu ver esse. Som, prefiro esse. Som. Isso aqui não fala, gente. Tá ligado? Som. Agora eu vou falar com os dois. Diego, esse telefone aqui é seu. Muito bem. Irmãos, é muito bom estarmos juntos. É muito bom saber que Deus a cada dia tem se apaixonado por cada um de nós. E espero que a nossa recíproca a Deus seja franca e seja verdadeira também. Que a cada dia nós possamos estar mais conectados com o Senhor. E, acima de tudo, mais dependentes de Deus, né? Estamos passando aí momentos difíceis. O nosso mundo está passando momentos difíceis. E o tema da nossa mensagem de hoje é tempo de recomeço. É tempo de recomeço. Quando as coisas começaram a se fechar, quando muitos tiveram que ficar em casa, deixando seus trabalhos, aquele corre-corre do dia a dia, ele foi transformado num momento de clausura, onde cada um teve que ficar no seu lar, na sua casa. Nós não sabíamos até onde as consequências disso iriam chegar. Hoje, eu estava passando por Casimiro de Abreu, já vi até os quiosques abertos, né? Já vi muita gente se aglomerando na praça. Quando a gente chega em Professor, vê a mesma coisa. E eu fico muito preocupado com essa total reabertura, sem que as pessoas tomem o cuidado necessário. Sabemos que estamos vivendo um tempo de recomeço. Só que para nós recomeçarmos, nós temos que pensar também que ainda estamos vivendo a pandemia, né? Por isso, você que está em casa, você não está podendo ver, mas todos os irmãos aqui da igreja, além do distanciamento, estão com as suas máscaras, né? Porque nós precisamos continuar. E eu escolhi um texto bíblico para nós meditarmos um pouquinho durante alguns minutos nesta noite, que fala sobre isso, que fala sobre um recomeço, não é isso? E eu queria convidar você para, junto comigo, nossa irmã Érica vai colocar aqui na nossa TV, e queria que você acompanhasse comigo
Está lá em Zacarias, no capítulo 4, versos de 1 a 9. Zacarias 4, de 1 a 9. Então começa assim a palavra do Senhor, no capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou, e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um candelabro ou um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Amém, irmãos? Até aqui, que Deus acrescente a sua palavra ao nosso coração. Ageu, ele começa falando também a respeito daquilo que Deus queria para o povo. Se nós voltarmos, no livro anterior de Zacarias, nós vamos encontrar o profeta Ageu. Deus falando com o profeta Ageu, para ele ministrar ao povo, dizendo: olha, vocês ficaram tanto tempo distante de mim, eu prometi a vocês que nós iríamos voltar, que vocês voltariam, e agora vocês estão preocupados com a casa de vocês, e esquecem da casa de Deus. E começa então, através de Ageu, a preparar o povo, para que o povo começasse então a reconstrução do templo. Quando nós paramos em Zacarias, nós vemos Deus chamando Zacarias e falando para Zacarias a mesma coisa. Só que Zacarias, ele tem, acima de tudo, 2 momentos especiais. O primeiro momento é quando ele recebe a palavra de Deus, para ele falar com o sumo sacerdote Josué, para animar Josué, para falar que Josué tinha que ter a consciência daquilo para qual ele foi chamado, para que suas vestes não fossem vestes de impureza, mas fossem vestes limpas para adorar e bendizer o nome do Senhor, como a sua função assim o determinava. Então, no capítulo 3, Zacarias tem essa palavra de Deus a respeito de Josué, o sumo sacerdote. No capítulo 4, nós temos agora uma outra profecia, não a respeito mais agora de Josué, mas a respeito de Zorobabel, o governador que foi levantado para poder edificar, depois do cativeiro babilônico, ali o templo de Jerusalém. E o que me chama a atenção, irmãos, é Deus ter usado Jeremias para falar a Zorobabel, porque Zorobabel, ele não nasceu na Judéia. Lembra que eu falei hoje pela manhã? Zorobabel foi um daqueles que nasceram durante o cativeiro babilônico, quando Deus, através do profeta Jeremias, disse para cada um deles: olha, vocês precisam se acostumar com a vida que vocês estão vivendo agora. Vocês voltaram as suas costas para Deus, vocês cometeram pecado, vocês se afastaram dele, a mão de Deus pesou em vocês, não para aniquilar vocês, mas para que vocês recebessem a consequência daquilo que vocês haviam feito. Então, já que vocês estão aqui, sejam felizes, mesmo no cativeiro, se casem, deem suas filhas em casamento, vivam em paz, orem pela cidade onde vocês estão, porque em breve eu vou trazer vocês de volta. E Zorobabel foi um desses filhos de judeus que nasceram lá na Babilônia,
Mas ele veio para Jerusalém quando o rei decretou que todos estivessem cativos, voltassem à sua pátria. Então Zacarias, junto com Zorobabel, Josué e um grupo de pessoas retornaram a Jerusalém. E o que me chama a atenção, irmãos, é quando nós iniciamos aqui o capítulo 4, o verso 1 diz que o anjo chegou, ou seja, é como se... Aí está escrito o seguinte, coloca para mim, Érica, por gentileza, o verso 1. Prestem atenção, irmãos, nós precisamos entender a palavra. O verso 1 diz o seguinte: e o anjo que falava comigo voltou. Ou seja, Zacarias tinha tido a visão, conforme eu falei lá no capítulo 3, a respeito do sacerdote Josué. E ele ainda estava atônico, parado ali, pensativo, quando o anjo novamente começou a falar com ele. Não quer dizer que o anjo foi embora e depois voltou, não. É que Zacarias ficou tão concentrado, mas tão concentrado naquilo que o anjo havia falado, e quando ele pôde perceber o que Jerusalém era, e o como estava em ruína agora, ele ficou pensando, como começar? Como recomeçar? Como recomeçar? E parece que ele estava tão absorto em si, nos seus pensamentos, que aqui diz que o anjo teve que fazer o que com ele? Sacudir, como se acordasse alguém, né? Balançasse. Muitas vezes os problemas fazem isso conosco, não faz, irmãos? Muitas vezes os problemas, as dificuldades que vêm sobre nós paramos, ficamos analisando, pensando o que fazer, por onde começar, como realizar as coisas, se nós estamos vendo tudo destruído, porque foi assim que o povo de Israel voltou, lá da Babilônia, voltou totalmente destruído, totalmente acabado, totalmente triste. Tanto é que agora, quando chega em Zacarias, Deus dá uma palavra de ânimo para Zorobabel, para Josué, o sumo sacerdote, porque o povo já estava cansado, o povo estava triste, o povo começou a fazer algo e não terminou, estavam preocupados com outras coisas, e não com o reino de Deus. E Deus então fez com que eles voltassem à lembrança novamente. Será que o tempo em que nós ficamos cativos, exilados lá na Babilônia, não serviu para nada? Será que a mão do Senhor, quando pesou na vida deles, não serviu para nada? E ali estava Zacarias, parado, pensativo. O anjo acordou e disse: ei, Zacarias, acorda aí, cara, acorda, ou desperta aí. Muitas vezes os problemas fazem isso conosco, irmãos. Nós vamos vagueando no nosso pensamento, e parece que nós vamos tão distante, e achamos que não tem como nós começarmos, ou como nós terminarmos, ou como vamos resolver o problema que ali está. O contexto em si, de Zacarias aqui no capítulo 4, nada mais é do que fortalecer a Zorobabel, para que ele não desistisse, para que ele se animasse, e que ele soubesse que pelas suas forças ele não faria nada, e Deus sim iria agir na vida dele, né? Deus iria agir na vida dele. Primeira coisa que eu vejo, irmãos, para que haja um recomeço no nosso dia a dia, na nossa vida, é nós não focarmos, né? Ou não pararmos diante de uma situação adversa. Situações e situações surgiram e vão surgir mais ainda na nossa vida. Lembre-se o que eu falei hoje pela manhã a respeito do problema. A respeito do problema, nós encaramos o problema como? De costas, fugimos dele, damos meia volta? Não, nós enfrentamos o problema de frente. Então eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, ou qual é a enfermidade que vem sobre você, eu não sei. O que eu sei é que o povo naquela época, lá de Zacarias, era um povo que estava desanimado, o povo estava cansado,
O povo ali naquele momento estava olhando para eles próprios e achando que não teria mais condições de Jerusalém voltar a ser aquela Jerusalém de outrora, porque tinham poucos recursos. Mas Deus falou para ele: trabalhai, peguem aí as madeiras. Vocês não vão construir a casa de vocês? Peguem. Som. É o que está assim? Não entendi nada, faz mal não. Já para lá, não entendi nada. Eu estava falando sobre o quê? Agora eu quero que vocês me digam. Sobre o que eu estava falando? Muitas vezes as pessoas desistem da caminhada. Porque o problema, você não vê saída, você não vê como resolvê-los. A palavra de Deus nos diz que o anjo chegou e falou: ei, Zacarias, ele está falando para mim e para você: ei, desperta aí, ei, acorda, não fica focado nessa situação não. Deus tem grandes coisas a realizar, porque o povo, ele estava sem forças, o povo estava mergulhado nos seus problemas, o povo não tinha condições nem sequer de acreditar. Às vezes ficamos assim, pode ser franco, você que está ao alcance da minha voz aí, ou pela telinha, quantas vezes você não acredita que você pode sair da situação difícil que você está? Quantas vezes você entra até em depressão por causa disso? Porque você não sabe como lidar com as coisas. Me faz lembrar, e eu queria que vocês prestassem atenção nisso, as maiores vitórias, irmãos, as maiores vitórias, elas são prenunciadas por problemas, por dificuldades. Vocês sabiam disso? As maiores vitórias, elas são advindas, ou elas são aí, conforme eu disse, com prerrogativas de problemas, são prenúncios. Os problemas, eles vêm para que nós saibamos e entendamos que a nossa vitória é grandiosa. Mas existe uma coisa que eu quero dizer para vocês nesta noite: não importa o tamanho do problema que você tem, nunca deixe para começar depois. Nunca deixe para começar depois, porque quanto mais eu entrar na guerra, mais rápido eu vou vencê-la. Deu para entender? Então o problema, a dificuldade que você está passando, não demore muito tempo não, procure Deus primeiramente e vá em frente. Quanto mais rápido você entrar no problema para solucioná-lo, mais rápido será a tua vitória. E tem pessoas que ficam paradas perante o problema, e é necessário que alguém dê acorda aí, rapaz. Uma outra coisa que eu vejo agora, coloca aí, Eliana, o verso 2. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um candelabro ou um castiçal. Toda vez que nós tivermos assim uma expressão falando a respeito do candelabro, está sempre se referindo ao povo de Israel, ao povo santo. É o símbolo do povo santo, querendo ou não, é o símbolo do povo santo. Israel tem esse símbolo, né? Então toda vez que nós vermos aí, nós possamos lembrar disso, o povo de Deus. Então aqui, se é o povo de Deus, quando ele diz assim: eu vejo um castiçal, ou eu vejo aí um candelabro, isso daí está se referindo a quem? Eu sou povo de Deus, não sou? Você é povo de Deus, não é?
Então está se referindo a quem? A você, a você, a você. Diante do problema, irmãos, prestem atenção, que eu quero me fazer entender nesta noite. Diante do problema, você se sente tão pequeno, parece que o problema vai te esmagar, vai pisar em você. Aí Deus chega e fala para Zacarias: Zacarias, o que você vê? Eu vejo um castiçal. Você entende o que é isso? Não, eu não entendo. Zacarias, eu não acredito, tu não entende o que é isso? E foi necessário esse diálogo de perguntas e respostas. Está dizendo assim: olha, você não está sozinho não, e você não é qualquer coisa não. O candelabro era feito de que ali, irmãos? De quê? Havia de ferro, de lata e de ouro maciço. Zacarias ele disse que Zorobabel é comparado a um castiçal de quê? De ouro maciço. Ou seja, algo de muito valor. Aos nossos olhos nós podemos ser pequenos, o problema pode ser volumoso, mas aos olhos de Deus nós somos grandiosos, nós somos castiçal de ouro maciço, irmãos. Olha a sua importância para Deus, então não fique parado. Em segundo lugar, eu vejo isso: quem sou eu? Primeiro, parei diante de uma circunstância. O povo não quer mais trabalhar, o povo está querendo pensando em si primeiramente. Por onde eu vou começar? Outrora era tão maravilhoso a grande Jerusalém, hoje está aí, montão de entulho, montão de montanhas aí, tudo queimado, tudo destruído. Por onde eu vou começar? Zacarias, lembre-se, para mim, você é um castiçal de ouro maciço. Ou seja, nós somos importantes para o Senhor, somos muito importantes. Sabe por quê? O teu problema pode ser grandioso, o meu também, mas o Deus que nós servimos é maior do que esse problema, muito maior do que esse problema. Então Deus estava mostrando aqui a Zacarias que ele tinha que falar com Zorobabel. Diga a Zorobabel o quanto ele é importante, o quanto a vitória que ele vai ter. Mas aí você pergunte: mas pastor, por que eu posso ter a certeza da minha vitória? É o terceiro ponto que eu quero falar para você. Sabe por quê? Porque a sua vitória, ela não depende de mim. Mas não, se a sua vitória dependesse de mim, miserável homem que eu sou. A sua vitória não depende da igreja de professor ou de outra igreja qualquer, não depende. Sabe de quem depende a sua vitória? De quem? De Deus. O que havia em cima dos castiçais? Em cima dos castiçais havia as oliveiras. Havia oliveira. Em cima do castiçal havia oliveira. E a Bíblia diz que quem é a oliveira? Quem é a oliveira? Nós somos os ramos. Jesus é a oliveira, nós somos os ramos. É lógico que aqui, irmãos, por se tratar de uma profecia direta de Zacarias a Zorobabel e Josué, essas duas videiras e oliveiras aí, é claro que está falando a respeito de Zorobabel e de Josué, né? Lógico. Mas eu estou tirando para o nosso dia de hoje, para o nosso dia. Em cima do castiçal, em cima da minha vida, quem vem? Jesus. Jesus. Vejam que Jesus, ele está por cima, ou as oliveiras estão por cima de onde? Por cima ou por baixo do castiçal? Está por cima. Não está embaixo do castiçal, está por cima. Isso quer dizer o quê? Eu sou o castiçal, o Senhor é a minha oliveira, e em cima da oliveira tem um prato, e o prato banhado com quê, irmãos? Com quê? Fale aí, banhado com quê? Com azeite.
que fica entornando direto, para que ao descer pelas ramas da oliveira, enche o castiçal, para que o castiçal passe pelos tubos e acendam as lâmpadas. Oh, bênção de Deus! É isso que está dizendo. Está dizendo, olha, a sua vitória, ela vem de cima, ela vem de cima, vem do Pai das luzes, porque como ramos que nós somos, afixados na oliveira, por ali vai descer a seiva do Espírito Santo de Deus, que vai encher o nosso castiçal, e nós vamos brilhar, e quando nós brilhamos, a vitória é certa, irmão, ela acontece. Era isso que estava dizendo, a nossa vitória, ela vem de cima. Então precisamos entender e compreender esse ponto aí, né? Porque há esse relacionamento, nós somos encharcados, olha o que eu vou dizer, hein? Nós somos encharcados, irmãos, com o Espírito Santo de Deus. Agora os irmãos pensem, está o castiçal aqui, em cima tem a oliveira, né? Em cima da oliveira tem o azeite, a oliveira vai derramando direto o azeite no vaso, o vaso vai escorrendo, não é trabalho manual. O sumo sacerdote não precisa lá abastecer de azeite a lamparina ou abastecer de azeite o castiçal, porque automaticamente a oliveira ela vai jogando óleo direto. E esse óleo direto, ele vai enchendo o castiçal, e o castiçal pelos tubos vai acendendo as 7 lâmpadas. É isso que está aí. Então não é nenhum mecanismo humano, é um mecanismo de Deus, como quem diz, olha, o que vocês vão realizar não é obra humana, é obra de Deus. É obra de Deus. Por isso eu falei que eu sou apaixonado por Deus, a cada minuto, a cada instante. Mas o verso 7, irmãos, o verso 7 me chama muito a atenção, né? Deixa-me ler aqui para os irmãos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Mas pastor, o que isso quer dizer? Alguns historiadores dizem que essas montanhas que estavam sendo vislumbradas lá por Zacarias, são devido à destruição dos muros e da cidade de Jerusalém. Aquele monte de entulho foi formando e se tornou grandes montes. E o que Deus então estava falando para Zacarias, para ele falar com Zorobabel? Ele estava dizendo, ó, não se preocupe, agora não tem vida por causa do monte de entulho, ou por causa das montanhas, mas isso aí vai ser transformado numa campina, então vai haver vida, porque o entulho, a montanha vai sumir, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os irmãos entenderam? Não importa a tua montanha, meu irmão, não importa o teu entulho que está aí, com o Espírito Santo de Deus é vida, haverá vida, haverá vida, haverá vida, haverá saúde, haverá prosperidade, quando nós realmente deixarmos-nos encher pelo Espírito Santo de Deus, as nossas lâmpadas nunca serão apagadas, e precisamos acreditar, saúde vai reinar, alegria vai voltar, no nosso lar, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, onde for que nós estivermos. Então a nossa vitória é certa, porque ela vem do alto, e as montanhas e os entulhos irão se transformar em planícies, aí haverá vida. E para terminar, diz assim, e a palavra veio novamente a mim dizendo, verso 9, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. O que quer dizer isso, irmãos? Estava dizendo a Zorobabel, Zorobabel, você não vai morrer, o que você iniciou, você vai terminar. Irmãos, há um novo começo, então nós podemos começar agora.
E nós vamos, com as nossas mãos, com as nossas vidas, nós vamos presenciar a vitória que Deus irá nos dar. Deus irá nos dar a vitória. Zorobabel, você não vai morrer não, muito pelo contrário, você vai colocar aquela pedra que falta. Ou seja, talvez não fosse nenhuma pedra, no hebraico não explica direito o que é, se é uma pedra de construção que ele teria que colocar, ou se era algo simbólico. Eu creio para mim que era algo simbólico, como nós fazemos o lançamento da pedra fundamental, né? Para começar, ali era o contrário, ele ia colocar algo em que iriam dar graças a Deus, não a Zorobabel. Os irmãos estão entendendo? A vitória que eles iam ter, não era a vitória que eu tenho, não é do Antônio, a vitória que você tem não é de Senira, não é de Gilberto, a vitória que você tem é de Deus. Então, quando você vai levar aquela pedra para terminar a obra que foi feita, você estará dizendo: olha, Senhor, muito obrigado, toda a honra, toda a glória é dada ao teu nome, porque eu fui vitorioso, porque tu me abençoaste, tu foste comigo, o azeite não faltou na minha botija, as minhas lâmpadas brilharam, Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, absoluta, que nós vamos chegar nesse momento, e a vitória será minha, a vitória será tua, a vitória será do povo de Deus. Então não desista nunca, não pare diante das circunstâncias, não pare, olhe quem você é, olhe quem você é, saiba que a tua vitória vem do alto, saiba que a tua vitória vem do alto. Acima de tudo, lembre-se que Deus é que vai fazer com que você seja vitorioso, em nome de Jesus, que Ele nos abençoe, amém e amém. Glória a Deus, que Deus cuide de nós, que Deus cuide da nossa família, que possamos ter uma semana abençoada e abençoadora, irmãos, e que a graça do Senhor possa sempre resplandecer sobre a nossa vida. E creia, que Deus tem coisas infinitamente mais para nos dar, irmãos, né? Os nossos problemas não são nada, as nossas montanhas, os nossos entulhos, Deus vai transformar em vida. Em vida, viveremos um novo momento, mas precisamos recomeçar. É tempo agora, não amanhã, não depois, é agora. É o tempo de nós recomeçarmos. Que Deus nos abençoe, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Vou pedir minha esposa para vir aqui. Fiquei com inveja do Diego. Ele falou: quero convidar a irmã Érica, não, minha esposa. Não quero convidar minha esposa para vir aqui. Minha esposa vai orar para encerrar. Eu cansei. A gente pode ficar juntinho, que nós estamos passando a quarentena juntos. Senhor Deus, nosso Pai, santificado e glorificado seja o seu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que passamos na tua casa. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu falaste aos nossos corações. E, Senhor Deus, neste momento queremos para nossos lares. E chegando no nosso lar, nós possamos encontrar a tua paz. E que possamos, Senhor Deus, ter uma semana abençoada, Senhor. Fica, Senhor Deus, com os nossos familiares, ó Pai. E dai-nos, ó Pai, uma noite na tua presença. Tudo eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Irmãos, quando os irmãos saírem, aquele irmão que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode colocar no gasofilaço que está lá à porta. E se você não tem o envelope, tem envelope lá, tem caneta, é só você anotar, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa. Vão na bênção de Deus.